Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesta manhã. Vemos que Jesus, após contar ali uma parábola aos seus discípulos, Jesus, ele faz esse convite, esta afirmação, que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Vemos que diante do ministério de Jesus, multidões iam até ele para ouvir os seus ensinamentos. Multidões estavam ao redor de Jesus para ouvir o que ele dizia, para ver o que ele fazia. Muitos procurando dos benefícios de estar perto de Jesus. Muitos buscando ali estar perto dele de coração inteiro, porém muitos também estavam ali ao lado de Jesus, mas vamos ver ao redor, ao decorrer aqui do texto, muitos estavam ali ao redor de Jesus com os seus corações endurecidos. E aquelas multidões que vinham ter com Jesus, Jesus ele ministrava na vida delas por intermédio de parábolas. Mas vemos aqui no texto que Jesus, ele tinha ali os seus discípulos, aqueles que eram mais achegados, aqueles que inteiramente se renderam aos pés do Senhor Jesus e não estavam com seus corações endurecidos. A este o texto, o decorrer do texto vai falar que Jesus os chamava à parte e lhes explicava o que dizia ali as suas parábolas. E muitos saíam da presença de Jesus sem entender o que Jesus estava dizendo, porque é assim a palavra de Deus. Para muitos é loucura, é muito mais fácil um homem seguir preceitos, rudimentos e preceitos, ideologias de homens, do que o homem se dispor a seguir a palavra de Deus. Então, como Jesus ele busca encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que estão ali inteiramente diante de Deus para o servirem em espírito e em verdade, a sua palavra é a verdade. Então estes Jesus chamava à parte e lhes explicava. Esses tinham a compreensão do que Jesus queria dizer. Mas aqueles que estavam na presença de Jesus com os corações endurecidos, a estes não lhes era dado compreender os mistérios do reino. Mas o fato é que Jesus quer que eles compreendam o mistério do reino. Mas por que então que eles não compreendem os mistérios do reino? Se Jesus quer que eles compreendam os mistérios do reino, porque eles não estão buscando a Deus com todo o coração, eles não estão buscando a Deus com toda a sua alma, eles não estão buscando a Deus com todo o seu entendimento. E a estes que assim não buscam a Deus, não lhes é dado compreender os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que se achegam a Deus de coração inteiro, dispostos a servir o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, a estes é dado conhecer os mistérios do reino. Vemos este fato acontecendo na vida dos discípulos, quando Jesus ali lhes lançava o convite, quando Jesus se apresentava a eles, e Jesus dizia ali aos seus discípulos, vejo Jesus chamando Pedro, vem e segue-me. Eles não hesitaram em largar tudo
para seguir Jesus, simplesmente pela palavra de Deus que foram liberadas sobre as vossas vidas por intermédio da vida de Jesus, que sendo igual a Deus não usurpou ser igual a Deus, mas toma a forma humana para nos ensinar o que é ser servo de Deus, o que é servir a Deus. Jesus, ele dizendo que ele veio para cumprir a vontade de Deus, que a sua comida, aquilo que ele desejava nesta terra, não era satisfazer os desejos da sua carne, mas Jesus, ele diz que a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade daquele que lhe enviou. E da mesma forma, agora esses que se dispõem a largar tudo por amor a Jesus, a esses Jesus, ele dá a eles o privilégio de conhecerem os mistérios do reino. A esses Jesus revela, a esses Jesus dá a compreensão da sua obra, o que ele está fazendo, o que ele está realizando, o que ele vai fazer, o que ele vai realizar. Mas aqueles que estão ali na presença de Deus, são simpatizantes apenas do Evangelho, a estes não lhe é dado conhecer os mistérios do reino, porque Jesus, ele quer o seu coração inteiro. Jesus, ele quer a sua vida por inteiro, corpo, alma e espírito. Jesus, ele quer todo o seu ser para ele, para que ele possa te dar a conhecer os mistérios do reino. E o Espírito Santo de Deus, como Jesus ali ensinava aquelas multidões, ele ainda usa homens e mulheres para proclamar o Evangelho. E a palavra de Deus, ela diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia aceitável para que Jesus lhe faça entender e compreender os mistérios do reino de Deus, para que ele te cure, porque esta é a vontade de Jesus. Jesus, ele quer te curar. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te arrancar de uma vida religiosa. Jesus, ele quer tirar você da religiosidade, para que você conheça, para que você veja o reino de Deus se cumprindo, o reino de Deus alargando as suas fronteiras e alcançando toda a terra. Mas para isso é necessário que você hoje não endureça o teu coração e ouça a voz de Deus de bom grado, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas vãs, com filosofias humanas, com vãs sutilezas de homens, que foste comprado, que fosse resgatado, que fosse libertado, mas foste com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado, que vós foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Então, para que permanecer nesse modo vã de viver, se Jesus quer te fazer compreender os mistérios do reino de Deus? Mas para isso é necessário que você ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É necessário que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que a palavra de Deus vai dizer que o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurado você que ouve a palavra de Deus nesta manhã, nesse dia de hoje. Você é bem-aventurado, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem, porque Deus lhes dá
a compreensão e entendimento das coisas de Deus. Mas o homem carnal, ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem olhos, mas não vê. Porque ele só entende das coisas dos homens, das coisas terrenas. Mas as coisas de Deus para eles são desconhecidas. Mas que hoje, nesta manhã, isso pode ser mudado na sua vida. Pare de ouvir a palavra de Deus de mau grado. Ouça a palavra de Deus de bom grado. E procure entender e compreender. E o Cristo vos esclarecerá o que lhes é necessário para a vida eterna. Que o Senhor vos abençoe. E que nos faça resplandecer e compreender os mistérios do reino de Deus. Agradeço esta oportunidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.